Oi, gente, que delícia! Mais um dia aqui com um bate-papo com vocês. Hoje falando sobre prazer, sobre estilo de vida e quanto isso influencia nosso sentir bem, nossa beleza. Porque a beleza, ela não é algo parado, né? Algo fixo, como a gente vê numa escultura, num quadro, no museu. Mas ela tem a ver com o dia a dia, com o nosso sentir bem e como isso influencia nossas relações sociais. Estou aqui com duas pessoas especiais, né, com a Ianca, a chefe desse restaurante maravilhoso, Penilene, né, aqui na nossa região, que nos recebeu, né, que está nos recebendo para esse bate-papo. Vamos falar muito sobre culinária e quanto isso é importante, né, no nosso dia a dia. E com a doutora Carolina Tomás, nutróloga, especializada em emagrecimento, que vai nos trazer como é que funciona, né, essa dualidade entre estar bem, cuidar do corpo, mas também ter um estilo de vida, a gente continuar vivendo, né? Afinal de contas, a gente quer estar bem para poder viver. Me conta, Carol, como você tem observado isso no seu consultório? Então, né, enfim, as pessoas me buscam sempre tentando melhorar a vida delas, né? E muitas, assim, a gente vê que tem medo de comer, tem medo da comida, acham que para emagrecer precisam parar de comer. E eu vou justamente desmistificando isso, que realmente o que a gente precisa é melhorar a qualidade da alimentação. E é equilíbrio sempre, né? É equilíbrio, nada como um equilíbrio, porque a gente precisa realmente ter o olhar para aquilo que a gente come, né? Qual é o sentido da alimentação, né? E tentar não tornar, né, essa busca pelo corpo perfeito algo que acabe impactando negativamente, né? As pessoas às vezes acabam se podando tanto, que se retraem tanto, que acabam se isolando do mundo, né? Sim, sim, enfim, às vezes fazem dietas extremamente restritivas, né? Param de socializar justamente porque não querem comer, e a gente sabe que tudo que vem da restrição não é sustentável a longo prazo. Sem E a dúvida. gente quer uma vida que seja sustentável a longo prazo com saúde, né? Nada como uma vida bem vivida, né? E essa frase é uma frase, sabe, Anca, que me foi ensinado por uma pessoa, né, num trabalho voluntário na época da faculdade. E foi perguntado para ela o que era saúde. E ela falou: saúde é vida bem vivida, né? Isso ficou muito marcado para mim, né? Porque é verdade, né? Uma palavra simples, mas com toda a sabedoria. E eu concordo plenamente. E como é que você tem visto, né, aqui no dia a dia, no restaurante, como as pessoas chegam, né, como elas olham para o seu cardápio, e como isso impacta na criação de novos pratos, enfim. Olha, hoje as pessoas buscam o Penny Lane, buscam a mim também, para poder realizar aquilo que elas não podem fazer diariamente. Então, elas se dão ao luxo de comer um risoto bem feito, uma massa, sabe, né, dos ingredientes que nós trabalhamos. E eu sempre brinco quando alguém chegar, eu queria uma saladinha. Eu falo, aqui não vende salada. Gosto de salada, não é coisa de gente come salada em casa. Claro, a gente vai se adequando, fazendo um prato mais leve, né? Tem que se adequar ao público, mas eu percebo muito que tem essa fuga. E as Sim. pessoas vêm por essa fuga e para se sentirem bem, porque é importante, né? Não, sem dúvida, é muito importante, né? E eu brigo contigo. Porque eu sou das pessoas que chegam aqui e criam o meu prato. Com certeza. Eu acho que eu não tenho um dia que eu não chego aqui e crio um prato assim, ai, Ianca, faz pra mim algo especial. Eu não quero nada do seu cardápio. E não é só você, né? É, Muita gente. muita gente, mas é uma delícia a gente poder estar aqui assim e ter essa sensação de carinho, essa sensação de cuidado, né? De falar assim, eu queria um filezinho desse jeito e não, e sai tudo tão especial, né? Que acaba assim, é muito amor envolvido, né? Que cozinha é isso? Não é uma coisa engessada. Eu falo que eu não sou daquelas chefes que o negócio tá ali engessado e não troco, não faço e tal. Eu acho que cozinha é isso. Você tem que sair de casa para ter o prazer, se sentir bem e, e remeter alguma coisa. E essa palavra engessado é uma palavra que
adequa a nós três aqui, né? Porque é o que a Carol comentou, né? A vida ela não pode ser engessada numa dieta, a vida não pode ser engessada num cardápio desenvolvido que você tem que comer tantos gramas de proteína ou tantos gramas de carboidrato Sim. ou tal tipo de alimento. Ou da mesma forma, a gente fala de cuidados com a pele, mas também não pode ser engessado, assim, eu não vou sair ao sol, eu não vou curtir uma praia. Não, tudo é possível desde que seja feito com responsabilidade e cuidados. Moderação é a palavra, eu acho que a gente tem que introduzir na nossa vida, né? Comer é uma forma da gente ter prazer. A gente busca o alimento para ter prazer, para receber o afago de uma comida quentinha, às vezes chegar em casa, comer algo gostoso, ou no final de semana vir aqui no Penny Lane, né? O grande problema é quando isso vira um excesso, quando as pessoas focam o prazer única e exclusivamente na comida. E não, a gente precisa variar os nossos prazeres, né, Danilo? Não, é o prazer da comida, sim, o prazer de um bom vinho, mas é o prazer da atividade física, é o prazer do autocuidado, né? A gente cuidar da pele, De cuidar dos confraternizar. cabelos, é o prazer de confraternizar, é o prazer de comemorar, né? E eu falo para os meus pacientes assim, quando a gente cuida da gente, né, a gente começa a se olhar, porque o autocuidado, né, quando eu cuido da beleza, quando eu cuido do meu rosto, cuido do meu corpo, eu estou olhando para mim, né? Isso deixa a gente muito mais, muito mais feliz e é muito bom a gente compartilhar essa felicidade. Com certeza. Né? De certa forma, assim, eu vejo alguns aspectos, né, da nutrição, né? Os excessos, né, que a gente falou, né, que a gente tem que evitar, os açúcares, o excesso de gordura, os excessos que trazem mal, né? Que vão impactar no envelhecimento, na oxidação das nossas células, na glicação das nossas proteínas, do nosso colágeno, né? E mais, com dano que também, né? Isso pode trazer para a nossa saúde. Porque também a gente tem que olhar o olhar da saúde, né? O sistema cardiovascular, o quanto sofre, né, com excesso de açúcar, né, e quanto isso pode trazer de malefício, mas equilíbrio na vida, né? E agora eu já sei a resposta da Ianca, né? Doutora Carol, e o vinho, como fica nessa história? Porque vinho é maravilhoso. Você não me coloque numa situação difícil, viu? Olha, eu vou falar. Pois é, porque assim, eu não sou muito de beber vinho, tá? Apesar de vir do sul, enfim, eu não tenho esse costume. E quero depois que a Yankee, inclusive, me apresente alguns vinhos para eu conhecer. Para quem não conhece, tá? Fenilene tem uma adega somente de vinho nacional. Gente, e assim, é uma experiência você vir aqui e descobrir que nossos vinhos são incríveis. A gente tem vinhos nacionais que assim não deixa nada a desejar os vinhos estrangeiros, né? E isso é muito legal, a gente saber Quantidade, né? a variedade Variedade. né, de vinícolas, de rótulos. Hoje nós temos mais de 300 rótulos. Olha que incrível, né? E só vinho bacana, né? Não, tem que vir ter uma aula com ela aqui. Né? Uma harmonização. Ótimo. Sim, Mas assim, ó, em relação ao vinho, é o que a gente está falando desde o início, né? Tudo com moderação. Com moderação não existe problema. Inclusive, no vinho, tem substâncias antioxidantes, que é o resveratrol, que tu conhece muito bem É uma, também. é uma das substâncias antioxidantes que a gente utiliza muito. Muitas vezes eu prescrevo o resveratrol em cápsula, mas eu falo assim, tome seu vinho também, porque dentro do vinho tem outros antioxidantes que vêm também de outras partes da uva, né? E outros ativos que vêm da semente da uva, enfim, são coisas. Os antioxidantes derivados da uva, né, os polifenóis, atuam muito em benefício da nossa pele, né? Inclusive em relação a melasma, né? Os antioxidantes da uva protegem muito nossa pele, né? Ajuda inclusive a clarear o melasma, né? É muito interessante. Então, só faz bem, né? Tomem vinho E do com ponto de vista, moderação. e do ponto de vista cardiovascular também, os antioxidantes da uva ajudam a melhorar o colesterol, o perfil de colesterol. É muito legal. Ou seja, um bom vinho, uma boa massa, um bom risoto, um bom papo, uma boa companhia
Eu nunca enganei ninguém, tá vendo? Sempre falei que vinho faz bem, mas não, olha. Não, e no outro dia o exercício Sai. físico, então. Não. No outro dia, o Equilíbrio. exercício É. não pode deixar de ir pra academia. Não Não pode pode. deixar de ir pra academia. Tem que beber com moderação pra no outro dia conseguir Conseguir ir pra trocar. academia. E se naquele dia não conseguiu, porque foi um dia especial, não tem problema, no outro você vai. Falando em vinho, a Chardonnay. Ah, olha que fofo. Aqui tem, cadê o Malbec não quis aparecer nas câmeras ainda não. Ele não quis ir É, pra câmera. já ele aparece. E por falar em vinho, o que vocês acham da gente conhecer essa adega que a gente falou que é maravilhosa, Vamos lá, né? Eu acho que vale a pena o passeio, com né? certeza. Aqui você tem vinho de que região? Tem vinhos do Rio Grande do Sul, né? Sim. A maioria dos nossos vinhos são lá do Sul. Começamos lá. Vinho de Santa Catarina, Minas Gerais, Chapada Diamantina, Uau. né? A vinícola Uva, que está sendo bem conhecida. Isso mostra que o vinho, o Brasil, ele consegue ter uma produção grande, diversificada e em vários lugares, não é uma coisa presa só ao Rio Grande do Sul, como muitas pessoas acham. Que tradicionalmente começou lá, né? Lá. Tradicional pela nossa origem, né? Sim. Né, Carol? Você é descendente de italiana? Eu sou de italiana e alemã. Tá. Duas descendências. É. O Sul recebeu muita gente, né, da Europa, É né? muito forte o vinho no sul. É. Ó, muito forte. A gente, enfim, os passeios desde pequena era para ir para serra, para conhecer as vinícolas, para experimentar Aqui, os vinhos. O Malbec resolveu aparecer. É. Ele se tornou, o vinho brasileiro, ele se tornou, teve um potencial melhor agora não, nos últimos 10 anos, né? Porque eles estão especializando melhor na produção, na vinificação, com novas técnicas. Então, estão trazendo coisas com muito potencial. E tiveram vinhos nacionais que foram premiadíssimos, né? Premiadíssimo. É, Temos um vinho branco, que inclusive tem da adega, que ele ganhou medalha de prata na França, é. né? Então, assim, nós E temos... teve um vinho tinto também que foi muito premiado, né? Que se tornou muito conhecido, né? No mundo e, enfim, tem que vir aqui para conhecer. Eu brinco o seguinte, eu falo, gente, porque em tal país a uva que prevalece é essa, ou outra uva. Eu falo que no Brasil o negócio é tão bom que a gente faz, quase todas as uvas ficam boas. E são muitas, são mais São de, muitas. sei lá, 50. Mas o Merlot no Sul é muito forte. O Merlot é a nossa uva principal no Sul. No Sul. A nossa uva principal. Nossos vinhos brancos são premiadíssimos. Sim. Né? Nossos Os espumantes, são olha. considerados os melhores do mundo. É né? verdade. E nossos vinhos brancos também. E no Sul é Merlot, em Minas é Syrah. Né? E temos Taná no Sul também, né? Tem Taná também. Ainda não é tão forte como o Merlot. O Taná do Sul, ele tem um pouco menos de tanino Que o do uruguaio, é verdade. Porém, ele é um vinho mais aveludado. Então, acho que se adequa muito ao paladar. É um vinho mais fácil. É um vinho mais fácil de beber. Eu gosto do Tem Taná. alguns que são mais encorpados, mas vai depender muito. O Taná uruguaio é um vinho que me agrada muito. Sim. Mas eu noto isso, que o Aí, às nosso... vezes, para você comparar, para chegar naquele paladar do Taná uruguaio que você goste, não seja um Taná brasileiro que vai te agradar, vai ser um Syrah, Sim, talvez. sim. Ou um Cabernet barricado. Então, isso eu faço todo um estudo você estuda a pele da pessoa, ele estuda a parte nutricional da pessoa, para poder eu estudo o paladar. A pessoa vai me dizendo o que ela gosta e a gente faz toda essa adequação. Carol, me dá uma dica, assim, você que trabalha muito aí com nutrologia e com perda de peso, né? Como equilibrar isso no dia a dia? Como fazer um cardápio diário, uma rotina diária em que a gente possa perder peso, ter uma boa nutrição, mas ao mesmo tempo ter um final de semana livre para aproveitar um pouco esses momentos sociais? Sim, é importante a gente ter muito cuidado ao escolher os alimentos, né, Danilo? Tem estudos que mostram que a gente ter um bom café da manhã ajuda bastante a gente controlar a nossa fome até o final do dia, né? Que às vezes no final do dia que é o problema da maioria das pessoas. Então, realizar um café da manhã que tenha uma quantidade de carboidrato, que tenha uma fruta junto e principalmente a proteína. Porque a proteína, ela promove saciedade, né? Inclusive, no almoço e jantar, a gente também incluía a proteína. Porque a proteína
já ajuda também bastante na formação do colágeno. Sem dúvida. E desculpa interromper, às vezes sabe qual é a dica que eu dou para os meus pacientes, né? Quando dá umas 5 da tarde, 6 horas, que é um horário terrível, né? Aquele que vem uma fome. Se eu incluo assim um sachê de colágeno um sachê proteico, né? Isso ajuda muito a segurar até o horário do jantar para não comer muita besteira, né? Esse horário é o horário de comer. Ela promove essa saciedade, né? E é uma estratégia excelente colocar o colágeno no meio ali para o fim da tarde ou qualquer outra proteína, né, de alto valor biológico. Então, assim, é uma estratégia super recomendada. Super recomendada. Isso ajuda, né, a perda de peso, né? Ajuda. Porque o grande problema das pessoas, né, como a gente estava falando, é o beliscar no final da tarde. Porque às vezes chega cansado, enfim, foi uma rotina difícil durante o dia, quer comer qualquer coisa, não tá com tempo, tá cansado para cozinhar e acaba comendo o que tem de mais fácil. E o que tem de mais fácil, às vezes, não colabora para o objetivo da pessoa, que é emagrecer. E a gente tem conseguido hoje também, né, com novos medicamentos, que acaba sendo um auxílio importante para alguns pacientes, né? Faz. Porque a gente fala, claro, da medicina do estilo de vida, que a gente tem que ter hábitos saudáveis de exercício físico, qualidade de sono, mas a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, né? É uma doença que precisa de um tratamento direcionado, seja ele medicamentoso, com dieta ou com exercício físico. A medicação, a gente sabe que ela tem um papel fundamental, porque só 10% dos pacientes hoje conseguem emagrecer só com mudança de hábitos, né? Só com mudança de hábitos. Então, a medicação, ela vem para ser uma muleta durante esse processo, para ajudar o paciente a se reorganizar, a diminuir aquelas sinalizações de fome excessivas que estão ali, né? Incomodando, fazendo aquele ruído mental no paciente. E o paciente conseguir, como eu falei, se organizar melhor, se inscrever numa academia, encontrar um exercício físico que realmente ele goste, que se adapte, que traga felicidade para ele, né? Não, sem dúvida. Existe uma alteração neural, né, nesses pacientes, né? Existe uma alteração neural que ainda bem hoje a gente tem um conhecimento técnico científico, né, que nos trouxe esse conhecimento. Ele quer participar e revolucionou. Ele quer participar. Venha participar, venha. Os análogos Vem. do GLP-1, os agonistas do GLP-1, que são os famosos, né, o Ozempic, o Mounjaro, vieram para revolucionar o tratamento da obesidade, né? Hoje a gente ainda se discute até quando realmente a gente vai precisar da cirurgia bariátrica, que são medicações entregando um potencial muito grande de perda de peso, oferecendo qualidade de vida, diminuindo o risco cardiovascular. E com cada vez mais segurança. Isso, Né? Cada vez mais os segurança. efeitos adversos. É. Porque antigamente a gente tinha drogas que, enfim, ou deixava o paciente muito sedado ou muito agitado. E hoje essas medicações, elas não agem nesse centro do cérebro, não. Elas agem única e exclusivamente no centro do comer. Sim. Comer, onde o paciente consegue usar a medicação e ainda ter a qualidade de vida, né? Não, essa evolução tecnológica, né, de conhecimento científico, né, ela é tão legal, e eu vejo isso na rotina do meu consultório, né? Porque muitas vezes eu vejo o paciente também com obesidade ou com excesso de gordura localizada, e hoje a gente tem procedimentos que são extremamente seguros e eficientes, e tem o paciente com gordura e tem um paciente com flacidez, né? Que são dois pontos importantes, né? O paciente que ele já perdeu peso, ele só está com a pele flácida, e eu tenho um paciente também que já ainda está no processo de perda de peso, né? E são dois perfis de pacientes em que a gente precisa tratar, né? E são tecnologias afins, né? E a combinação dessas tecnologias nos traz um resultado surpreendente. Eu sempre converso que a gente precisa alinhar expectativas. O que é isso aqui? A dieta vai conseguir resolver? Às vezes ajuda bastante. Mas tem situações que o paciente vai precisar de algum procedimento estético, né? Para uma flacidez que ficou ali, às vezes é aquela gordurinha que o pessoal mais reclama do abdômen, que vai precisar fazer algo a mais. Então é complementar, né, uma qualidade de vida com os procedimentos estéticos. Eu vou destacar aqui 3 tecnologias hoje que são fundamentais, né, em tratamento corporal, né? 4, na verdade. É.
Primeiro, quando eu tenho gordura, né, ainda gordura, a gordura localizada, as ondas de micro-ondas, né, elas são muito específicas para o tecido de gordura, elas conseguem destruir o tecido de gordura. Tem umas filmagens que são interessantes, que a gente vê, né, isso feito em pesquisa, né, em tecido animal, a gordura sendo dissolvida com a aplicação do aparelho. Respostas rápidas, sem dor, né? Porque os aparelhos antigos a gente tem um aquecimento que é muito tolerável, mas não tem dor no procedimento. Até porque, amigo, desculpa te interromper. Porque a gente tem o padrão de emagrecimento, ele é genético. Então, às vezes, a pessoa quer emagrecer só a barriga. Mas não vai ser ali exatamente que ela vai perder gordura, Sim. né? A É pessoa a queixa dela, mas ela não tem o potencial genético para perder naquela região. Aí é que eu falo, ó, eu consigo te ajudar até aqui, a partir daí, com meu amigo Danilo. E aí a gente consegue especificamente tirar naquela área que incomoda, né? Hoje a gente, junto com isso, eu posso fazer ultrassom microfocado, né? Que eu vou fazer pontos de coagulação nessa gordura. Ao mesmo tempo, eu já começo a tratar mais superficialmente o subcutâneo, né? Tratando a flacidez de pele, né? E mais superficialmente eu consigo fazer a radiofrequência monopolar, que eu vou tratar mais ainda uma compactação desse tecido. Então eu vou tratando gordura, trato, né, com micro-ondas, trato a gordura também com derme profunda, derme média e derme superficial, com ultrassom microfocado, e com a radiofrequência eu faço o calor em bloco compactando todo esse tecido. O sonho. É o sonho. E mais, se eu faço o estímulo magnético, né, das ondas eletromagnéticas, eu também consigo auxiliar na hipertrofia desse músculo, né? E esse estímulo do eletromagnético me libera proteínas de choque que vão atuar na gordura próximo desse músculo. Então eu trato o músculo, eu trato a gordura, trato pele, né? Tratando todo o conjunto, né? Gordura localizada, flacidez, né? de pele, flacidez muscular, né? E com a melhora global dessa pele, né? A gente tem alguns resultados que são muito interessante. De vez em quando eu posto em rede social, né? Eu não, às vezes não posto muito antes e depois, mas de vez em quando eu posto assim. E os resultados são muito interessantes, muito, muito, muito bons e atua em conjunto, né? E a tecnologia de conseguir chegar até o músculo. Porque realmente, cada vez que o músculo contrai, ali são liberados, né, substâncias anti-inflamatórias. As proteínas de choque, Como né? tu falou, Olha, que elas acabam ajudando a queimar aquela gordura adjacente. Isso é excelente. isso é excelente, né? Por isso que a gente fala, é combinar os conhecimentos, né? Esse conhecimento técnico, essa possibilidade que hoje nós temos, né? Que bom momento, né? Que maravilha. Adoro. Que papo bom com vocês, né? Falando sobre estilo de vida, sobre boa comida, sobre viver bem, sobre boas relações sociais. O quanto tudo isso impacta na nossa beleza, né? Porque a beleza é viver isso, viver essa alegria, né? De se relacionar, de se sentir bem, né? Como realmente existem vários aspectos, né, que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa em vida bem vivida. E falando em bom momento, eu acho que é um bom momento da gente conhecer essa adega. Essa adega de mais de 300 rótulos, todos nacionais, né? Isso é muito bom. Vamos lá conhecer? Vamos conhecer a adega. Vamos lá. Gente, tem muita novidade. Tem aquela vinícola nova, Então, a Keller é nova. não conhecia, isso é novo, não conheço. Dá para Ricardo, ele dura mais. Dura mais. Faz o seguinte, só fizeram 4.639 garrafas. Esses vinhos aqui em cima todos são da minha Adélia com o João, que a gente vai fazer em casa. Tem 2 deles separados. Ele é um vinho que vale a pena você ter para guardar, para tomar daqui 4 anos. Porque ele é um quê? Porque ele é um vinho que ele para 2020. Ele é um vinho muito impalpável. Ele já tá excelente para beber, mas beber ele daqui 4 anos com a evolução que ele vai ter e não vai existir mais. Eles não vão mais produzir esse vinho.
Que legal isso. Tratadora, né, viu? Aí tem brand também, que é produzido, que é estilado, que é esse aqui da Cata Antiga. Isso eu não conheço. O brand, ele é um destilado de uva, tipo um whisky, né? Um destilado de uva. Ele passa por barrica. Esse daqui tem 15 anos. Então a gente acaba aí quando era tia. 15 A anos. gente tem a grapa, que também é. E a grapa, que é da casca da uva, da rosa, mas tem outros que são séries. Então pode acontecer de tu experimentar uma safra, uma linha, enfim, que tu não gostou tanto, mas daqui a um tempo O vinho tá bom. Por isso ele te deixa o vinho guardado, né? Porque o vinho evolui. Principalmente quando ele passa por barrica. Porque o vinho, ele é produzido, ele tem toda aquela. Ele é vivo, isso. Vinho é O vivo. vinho é. Então a gente precisa também respeitar o tempo dele. Ele está em constante evolução. Esse aqui é o queridinho, é o branco queridinho da adega, que é o Shimano. Que foi o que ganhou a medalha de prata na França. Aí tem o Maragato, que é o esse é o Brahms. Esse aqui é de Florizaco. Ah, lembra que eu te falei do vinho da Madonna? essa história é legal. É maravilhoso esse vinho. Esse vinho é maravilhoso. Você conhece já. Muito. Ele falou que É eu lembro. maravilhoso. Conhece demais, porque ele não tava lembrando. Eu já comprei algumas caixas Algumas caixas. E não dá para falar de vinho sem provar, né? Ainda mais este vinho que foi premiado, vinho brasileiro premiado na França, né? Sim, esse aqui é um Chardonnay da vinícola Beber. Ele passa por 18 meses de barricas de carvalhos francesas e americanas. E ele é um dos ícones que a gente tem aqui. E é o desafio, né, para apresentar para Carol alguns rótulos nacionais, ela que está aprofundando o paladar, né, nesse mundo do vinho. E eu espero que você goste. Eu tenho certeza que ela vai Eu tenho gostar. praticamente certeza que ela vai gostar. E olha lá, se Pelo você que gostar. vocês estão falando, não tem como não gostar. Não, Vamos ver? ele Vamos é descobrir? maravilhoso. Vamos descobrir? Agora, Ele é maravilhoso. Me explica, porque alguns vinhos vêm com cera e outros vêm somente com lacre É uma questão de escolha da vinícola, da vinícola, né? mesmo. Agora, Tem a ver com a guarda do vinho, também, né? esse é um vinho de potencial de guarda longo, por ele ser um vinho branco barricado. Geralmente os vinhos brancos têm que ser consumidos mais jovens, porém os barricados eles têm um potencial de guarda, né? Ele apresenta mais um paladar de manteiga, baunilha, né? Uma coisa mais aveludada em boca. O buquê do vinho fica diferenciado. Ui. E ele, a cera, ela ajuda a Preservar. preservar e não ter vazamento da rolha. E Ela contaminação, ajuda né, a da contaminação, rolha. sim. E todo mundo me pergunta, Anca, como é que a gente faz então quando vai pedir um vinho no restaurante? Como é que a gente, por que que as pessoas cheiram a rolha? Por que que as pessoas balançam a taça? Por que que a pessoa cheira o vinho? Ah, é besteira. Cheirar a rolha é besteira. bom, não vou fazer isso então. Não tem necessidade. Na verdade, a rolha ela tem que ser avaliada. O vinho, por que que você tem que avaliar o vinho antes de consumir ele? Porque é uma coisa viva. O vinho está vivo na garrafa. Então você não sabe se ele tendeu a evoluir ou se ele tendeu a declinar. Então ele pode ter avinagrado, ele pode ter tido uma contaminação, tem uma contaminação na rolha que ela pode causar sérios problemas, né, de saúde, claro. É muito raro de acontecer, mas a depender se o armazenamento não for da maneira correta, por isso que a gente prioriza deixar os vinhos deitados. Os vinhos que não estão deitados a gente pega e vai sempre mudando eles, porque a rolha ela tem que estar em contato com o líquido Para não ficar para ressecada, ela não né? ressecar, retrair e deixar entrar ar na garrafa. Se entrar ar na garrafa, o vinho oxida, né? A rolha, então no cheiro o que é que eu faço? Você avalia. Esse é um vinho branco, então não vai fazer diferença a cor da rolha, mas se for um vinho tinto, você vai ver a coloração do vinho na superfície da rolha. Então, você sabe se ele foi bem armazenado. Só para isso. Você olha se ela não tem vazamento para saber se ele não oxidou, se entrou ar. É só isso que você faz com a rolha. Você olha e bota lá, gente, não cheira, né? E então agora eu vou servir vocês.
Carol. Obrigada. Dan. Muito obrigado. E Então, qual a primeira coisa que a gente analisa? Coloração, né? Como ele é um chardonnay, ele vai ter esse tom de amarelo, um amarelo palha, né? Ele é barricado, então você vai perceber mais esse tom um pouquinho mais escuro nele, né? Não é diferente de um Sauvignon Blanc, que é mais Mais clarinho, clarinho, né? um Torrontés, que é mais claro, então tem tudo isso. Você cheira, você não sente um aroma de vinagre, é basicamente isso, e a última é experimentar. Essa mexidinha aqui é pra gente Só subir o Essa cheiro, a gente- mexidinha aqui, né, que você tá fazendo uma micro-respiração no vinho. Como já falei, ele é um produto vivo, tem álcool. Só que nem todo o álcool que tem no vinho você quer ingerir. E você, para poder, principalmente no vinho tinto, você vai perceber Uhum. isso. Ele precisa que esse álcool saia e o vinho apresente o maior potencial dele, que é o buquê dele, o né? buquê dele. Os aromas. Que né? legal. Sim, e até esse daqui a gente deixa, né, na geladeira, ele tá numa temperatura até um pouco baixa demais. Você vai ver, você vai experimentar agora. Isso é bom que você percebe até a questão da temperatura. Você vai provar agora, você vai sentir um sabor, e daqui 10 minutos você vai experimentar de novo e ele vai estar mais amanteigado, mais E aveludado. isso é interessante também nos vinhos tintos, né? Sim. Às vezes as pessoas falam assim, deixa decantar para experimentar. É interessante às vezes você tomar um pouquinho, a espera, deixa ele evoluir na taça e toma mais um pouco e você vai vendo a evolução com o tempo do vinho, Isso. né? O vinho, eu falo que ele é uma arte. Como mostrei para vocês antes, tem vinhos que são produzidos com todo um cuidado manual, apesar de terem vinícolas grandes, e ele é uma arte que ele tem que ser desfrutado até na hora de ser consumido, né? Porque você pensa, eu tenho um vinho de 2009, quanto tempo esse vinho tá ali? Na- Engarrafado somente. Fora a história dele, Fora a né? história dele, de toda a produção. Então, é muito bacana você sentir toda essa evolução, toda essa percepção, e você entende que não é só beber por beber, né? Sim. O legal do vinho não é você abrir 2, 3, 4 garrafas e uma pessoa só tomar. É isso mesmo de ter a confraternização, ter Degustar o momento. degustar o momento. E vale exatamente com o que nós estávamos falando, Sim. né? E a gente viver momentos especiais. Vamos brindar. Ele vai abrir mais ainda. Nossa, muito rico. Uma delícia, eu gostei. E um bom vinho, ele também pede um bom prato, uma boa entrada. E aqui no Penny Lane a gente tem uma entrada que ela harmoniza perfeitamente. Gente, já Pois quero é. saber o que é. Nossas lambretas gratinadas. Nossa, adoro. Porque a lambreta, ao contrário, ela tem o queijo, ao contrário do que muita gente pensa, queijos harmonizam com vinhos tintos. Não, Isso não é verdade. Não, É. queijos harmonizam melhor com os vinhos brancos. E você falou e veio algo da rotina do meu consultório, né? Porque a gente tenta também, dentro dos procedimentos, a gente vai harmonizar com aquilo que o perfil de cliente, o que ele busca, o olhar dele no espelho. Porque é isso que importa, né? A gente está cuidando de uma pessoa, a gente quer fazê-la melhor. Então tem que respeitar essa característica dela, o desejo dela, de certa forma, Tem né? gente que quer mudar muito, tem gente que quer mudar Mas naturalidade individualizada. Individualizar, por isso que eu falo, a gente trabalhar com protocolos é difícil, É porque difícil. a gente atende uma gama diferente de pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, com corpos diferentes, com hábitos diferentes. com paladares Com diferentes. paladares diferentes. Por isso que todas as vezes eu crio um prato para Danilo. Eu posso ter 30, mas ele sempre quer uma coisa diferente. E sabe que tudo que tu fizer Mas- vai ser gostoso. Mas algo que é interessante, não sei se você percebe, eu sempre busco coisas muito simples quando eu peço algo diferente. Às vezes é uma massa muito delicada com molhinho de tomate, né, coisas que não é complexo, é o contrário, é buscando a simplicidade. Mas o mais simples é o mais complexo. Eu acho também. Porque você fazer um bom molho de tomate é diferente de você fazer um bom prato que vai muito tempero, que vai curry, que vai pimenta, que vai várias coisas.
cada um tem sua particularidade, só que você fazer o simples, bem feito, você tem que ter coisas de excelente qualidade, você tem que cuidar do pedido da pessoa, né? Não querer enfeitar demais, porque ela só quer aquilo, e é uma coisa que conforta, né? Sim. Muitas vezes a pessoa chega aqui e fala, ai, Anca, eu queria comer. Essa semana chegou um cliente aqui que sempre pede um filé ao poivre, pede língua, pede, né, nhoques e tal. Ele falou, Ianca, eu queria comer no dia do aniversário dele. Eu não sabia que era aniversário dele. A esposa falou, Ianca, sinta-se privilegiada que ele escolheu vir aqui no dia do aniversário dele, que ele não comemora. E ele falou, Ianca, eu queria comer um nhoque bolonhesa. Ninguém faz um nhoque bolonhesa pra mim. Eu queria comer a comida da minha avó. Memória afetiva. Memória afetiva. Então a gente trabalha muito com isso, né? Trabalha com a emoção das pessoas e com as lembranças da pessoa. E eu acho que a vida é isso. Como a gente pode interferir de forma positiva. Sim. Que possamos fazer isso sempre, melhorar os outros, Melhorar nem os outros. mais um mesmo. Mas eu quero harmonizar com essas lambretas. lambretas. Vamos trazer Vamos lá. Eu primeiro? Sim. Você primeiro. Você vai ver que o vinho vai mudar depois, quando você experimentar. Gente, é uma explosão de sabores. Uma delícia. Gente, vou provar também. Prova. E como eu falei da questão de decantar o vinho, do vinho ter que respirar, como nós vamos abrir também o vinho tinto, eu já vou deixar ele aberto no decanter para ele poder respirar. E daí vocês vão experimentar ele logo após aberto e depois quando ele descansar. Tem algum tempo certo para deixar o vinho descansando? Tem vinhos que pedem 40 minutos, tem vinhos que pedem 1 hora, né? Tem vinhos que pedem 30 minutos. Tem um estilo de decanter que você faz um aerador, que você faz uma coisa instantânea. Você acelera o Que processo. acelera o processo também, né? Eu tenho um desse em casa. Mas eu acho interessante essa evolução. O tempo de evolução, que você vai sentindo né? no vinho. Eu acho muito bacana. Nossa, a combinação abriu o buquê do vinho, incrível. Uma delícia. Ambis. Tem vinhos que eles precisam de algo para poder acompanhar. Uma boa parte deles precisa de algo para acompanhar. Tem vinhos que são mais despretensiosos. Um Pinot Noir que é mais leve. Pode colocar aqui, Vou Dan. botar aqui. Um Pinot Noir que é mais leve. Um Tempranillo, né? Alguns Merlots que são mais simples. Agora, a grande maioria deles pede alguma coisa. Um Parma, um queijo. Os bolinhos que a gente faz aqui, né? Sim, O bolinho de banana da carne seca. adoro. Né? Bom demais. E vinho tinto com chocolate? Vinho tinto com chocolate é uma maravilha. Maravilha, né? É muito bom. É muito bom. Chocolate amargo. Chocolate amargo. Chocolate ao leite. Eu gosto muito de chocolate amargo. É, para o vinho eu gosto do amargo. É que, enfim, eu gosto de chocolate. Chocolate é bom, né? Chocolate. E tem antioxidante também, né? Sim, É. sim. E é um excelente cacau treino. É verdade. Excelente. Cacau é maravilhoso. A gente pode comer tudo. Tomar vinho, comer chocolate. Sim. É só ter equilíbrio Equilíbrio na vida. na vida. Aqui, o que falei pra vocês sobre a rolha. Você percebe na coloração da rolha que o vinho estava bem armazenado, estava deitado, a rolha está molhada. Então já elimina boa parte dos problemas que esse vinho poderia apresentar. A rolha não está Com infiltração, com fissura, infiltração do. infiltração. Então já. Mas não cheira. Rolha tem cheiro de rolha. Eu vi um sommelier falando assim, gente, a rolha tem cheiro de rolha. Agora, Mas eu tô encantado com esse vinho aqui. também. Uma coisa que a gente preza aqui no restaurante, aqui no Penny Lane, é o vinho descansar quando ele chega. Então, quando os nossos vinhos chegam, a gente não vende, já chegou, vendi. A gente deixa esse vinho descansar, porque ele vem batendo, vem de caminhão, alguns vêm de avião, e esse vinho mistura ali dentro. Então, você tem que deixar esse vinho assentar para ele poder voltar à origem dele lá na vinícola, quando eu fui experimentar. Sim. Então, muitas vezes, quando chega aqui, estão diferentes. Então, você tem que ter toda essa paciência, essa calma. A temperatura, essa adega fica 24 horas a 16 graus.
24 horas. Quando tá calor em Porto Seguro, é o lugar que tem aqui. Eu já disse uma vez que queria almoçar aqui nessa adega, lembra? Sim. Nós atendíamos aqui dentro, só que a mesa da adega infelizmente quebrou, mas depois eu vou. Não é que quebrou, é porque vai vir coisa nova. Vão vir coisas novas, Exato. justamente. Deve ser uma experiência incrível. É meio frio. Mas daí eu deixo várias Sim, uma coisas aqui, as mantinha. mantinhas, sim. Mas é bem bacana. Pra gente se sentir no sul aqui. Pois é. Você botou a comida na boca e provou? E depois Meu eu coloquei. Deus! Não, mas quando eu coloquei na boca, a lambreta já foi uma explosão, assim, já foi um. Meu Deus. Não, mas tá ótimo. E aí, como eu falei, eu acabei de abrir o cordel e vou servir um pouquinho pra gente poder experimentar ele assim que aberto. E daí a gente Vê a vai evolução. ver a evolução dele, tanto em taça e também no decanter. Ele é um corte. Cordel é um vinho lá da Vinícola Uva, da Chapada Diamantina. Obrigada. Conhecido também já do Dan, né? Sim. É. Um que eu gosto muito. Esse aqui tu já. Já. Eu acho que já quase todos. Os que eles não provou, eles já sabem, porque são novos. Saúde. Saúde. Ó. No tinto, você percebe melhor quando você faz esse trabalho com a taça, o aroma do vinho ele vai soltando mais, você vai sentindo melhor isso. Aí tem a questão da análise por coloração. Aqui o chão é branco, mas geralmente quando a pessoa não tem, ela pega um guardanapo e vê a coloração do vinho, se ele é mais encorpado, se é menos encorpado, vê as lágrimas do vinho para que a quantidade de álcool presente nele, né? Quanto mais devagarzinho desce as lágrimas, maior o teu alcoólico do vinho. Muito saboroso. Olha, ela gostou. Ela tá assim, agora me encontrei. Era isso que eu Que bom que precisava na minha trazia vida. por essa experiência. Amigo, obrigada. Nossa. Obrigada. Então nada, foi um prazer trazer essa experiência pra você. Nossa. Bom, Tô né? encantada. Tô encantada mesmo. Acho que agora eu vou começar a beber vinho Sim. nos meus momentos de lazer. São momentos de lazer, momentos especiais, né? Momentos em família, com amigos. Com certeza. Né? E só me ligar. Ah, Help me. Isso é uma delícia mesmo. Gente, olha, os dois vinhos são especiais. Para um momento especial, Duas pedidas. não é? Um momento especial. Que dia bom, hein? Quando eu vier, eu tenho que pedir como? Se eu quiser tomar um parecido com esse. É só você me falar, Ian, que eu gosto de um vinho. Esse vinho, qual a característica dele? Ele não é muito tânico, mas ao mesmo tempo ele é encorpado. Só que ele tem uma acidez um pouquinho elevada, entendeu? Então, se eu gosto um pouco mais de acidez, como ele é um corte, a gente não vai achar por uva. E esse aqui são 4 uvas. Syrah, de entrada, que, né? Syrah, Cabernet, Merlot e Malbec. O Syrah é um dos mais encorpados. Cabernet Sauvignon é aquela uva que tá no meio termo. O Merlot é o mais leve, que dá esse toque mais aveludado, sabe? Que não deixa ficar um vinho muito adstringente. Uhum. E o Malbec só tem 1%. É mesmo para poder fazer a junção ali fechar, né? O conjunto. A uva, os dois ícones deles são cortes, que é o cordel e o diamant. Mas eles têm um Syrah também, que é maravilhoso. Tem o Chardonnay deles, Esse eu não conheço. Picote, que é muito bom também. O Sauvignon Blanc. E o Sauvignon Blanc deles, o engraçado é que não tem a mesma característica que o Sauvignon Blanc da Maria Maria. Não tem a característica do maracujá. São outras. Eu confesso que é uma coisas. uva que eu não dou muita chance, exatamente É. pelas características da uva. Mas é aquilo que eu falei, nós temos muita variedade de terroirs. Então, não vai ser igual.
O Malbec feito em uma parte do sul vai ser diferente de outra, vai ser diferente do de Santa Catarina. Sim. Cada um vai ter a sua característica individual. Então, o que vale mesmo é experimentar e ver no que você vai se encontrar. É como a gente fala da palatinose, da beterraba, Sim. que veio a moda da beterraba, da palatinose, enfim. Só que os estudos foram feitos, né, com uma beterraba de um solo totalmente diferente do Brasil. E às vezes as pessoas querem fazer algum pré-treino à base de beterraba daqui, mas é diferente a concentração de nutrientes. Dos dos micronutrientes, né? nutrientes, né? Cada solo é um solo diferente. Cada solo é um solo Vai estar diferente. absorvendo de formas diferentes em tempos diferentes, né? Com certeza. E o vinho tem também a questão do tempo das videiras, né? Tem videiras de 10 anos, tem videiras de 20, de 30. Então, cada uma vai apresentar um melhor fruto. Uma Então, característica. Eu acho que característica. eu não usaria a palavra melhor, porque cada um tem uma característica. Digo melhor na questão do tempo. Ah, Uma sim, videira de sim. 5 anos, ela não produz o mesmo Sim, fruto de perfeito. 10 anos. Claro, claro. Então, Nesse tô sentido. dizendo, nesse sentido. É Já verdade. me trouxe uma memória afetiva que na casa da minha avó tinha uma videira, né? A gente pegava uva no pátio dela de casa. Eu tenho essa memória também na casa de uma tia. A gente ia e era embaixo da garagem. Olha que interessante. Na casa do meu pai é assim, ele Na gosta garagem. É mesmo? E a gente ia pequeno, ia pegar uva. E nossa, que lembrança boa você me trouxe. É. E é uma coisa incrível, né? Você olhar aquele negocinho ali no pé. Eu digo por mim que já fui pro sul, já fiz vou mais pro sul, quero conhecer também a uva, mas confesso que eu vou mais ao sul. E quando você chega lá e você olha aquelas uvinhas no pé, você pensa, gente, isso aí vai se transformar naquele líquido delicioso, Deus. O líquido dos deuses. É meio que inacreditável. Sim. Por isso que eu sou tão fascinada mesmo. E a questão de valorizar o produto nacional é que nós temos muita coisa boa mesmo. E assim como eu digo que a gente tem que valorizar os nossos profissionais, Sim. valorizar os profissionais da nossa região, nós temos que valorizar valorizar o comércio de um amigo. Eu acho que a gente também tem que valorizar as coisas produzidas no nosso país. Às vezes a pessoa fala, mas compara preços, né? Ah, mas aqui eu vou pagar, lá fora eu pago um vinho 2 euros, 3 euros, aqui é 100, 200 reais. Tem muitos vinhos de 2, 3 euros maravilhosos? Tem, não tô dizendo, gente, no mundo todo tem produtos bons. Mas são diferentes. É valorizar o que é da O que é gente. da gente. Isso, e um vinho de 200 reais aqui, ele não vai ser comparado a um vinho de 2, 3 euros. Ele vai ser comparado a um vinho um pouco mais caro. Então, e claro, a gente sabe, né, questão tributária e tudo mais, mas vale a pena o esforço. Vale Sim. a pena, e vale a pena você valorizar o produtor. O que é nosso, né? O que é O nosso. que é nosso. A gente. E Até porque a levantar gente essa vai bandeira. com moderação. É com Sim, moderação. com moderação, tô vendo a moderação. Moderação. Gente, que dia bom. Que dia bom estar aqui com Bate-papo vocês. maravilhoso. Bate-papo gostoso. Que troca de experiências, né? Cada um falando um pouquinho do que entende, né, mais. E que aula você deu pra gente de vinho. Só tenho que agradecer a você, Carol, por estar aqui conosco. A Ianca, que nos recebeu tão Muito bem obrigada. e nos ensinou tanto. Enfim, Eu agradeço em estar aqui, amigo. Pra mim sempre é um prazer estar ao teu lado e agora com a Ianca também, né, gente? vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Um brinde pra tudo, gente. Um brinde pra tudo, foi um prazer Um brinde pra vida bem vivida. É.